Graça e paz, irmãos, da paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite a todos. Irmãos, nós estamos aqui hoje para contar um pouquinho do início do trabalho da PIB de Jardim Palmares. Assim, por volta dos anos 70, foi fundado um ponto de pregação na casa do nosso querido irmão Guaraci Ferraz e da nossa irmã Jaira Ferraz, hoje em memória, paz do nosso irmão Rubens, Júnior e Eliseu Ferraz. Então, nós fazíamos parte da Igreja Batista de Monte Oreb, e na época o pastor da época lá convidou meu pai, que era um diácono da igreja, se a gente queria vir fazer residência aqui em Palmares para ajudar os irmãos nesse ponto de pregação que estava dando início aqui em Palmares. Então meu pai aceitou, consultou a família e viemos para cá. Aí começamos o trabalho, ajudando os irmãos lá na casa do irmão Guaraci. Assim, começamos com poucas pessoas, que o bairro era um bairro novo, era um bairro de funcionários públicos da época, tinha poucas famílias. E tinha a linha de Austin também, tinha irmãos de lá que também não tinha nada lá, para um lugar para se reunir. Haviam pessoas evangélicas, então vinham para cá, vinha pessoal do Sagrado Coração e reuníamos tudo na casa do irmão Guaraci, e assim fomos fazendo o trabalho. O trabalho foi crescendo e chegou a ponto de não caber mais na casa do nosso irmão. A gente usava a sala do irmão, usávamos o banheirinho dele, a cozinha, o quintal, e o trabalho era muito bom, irmãos. A gente tinha a nossa escola dominical, que começava às 15 horas, depois tínhamos o culto, e tudo se encerrava às 17 horas, E assim fomos levando. Quando nós sentimos que não dava mais para continuar, porque estava muito apertado. Fizemos uma reunião, meu pai juntamente com os membros ali do ponto de pregação. Chegamos em Monte Oreb, conversamos com o pastor, não tinha mais condições, tínhamos que comprar um terreno e não sabíamos como. Então, com um pouquinho da ajuda de Monte Oreb, dos irmãos aqui, Campanha e Carnê, e eu sei que conseguimos comprar o nosso terreninho aqui onde nós estamos hoje. Compramos um terreninho, tínhamos que limpar, juntamos as mulheres, as crianças, os jovens, os homens, limpamos o terreno. E para chegar ali, irmãos, era um problema, porque havia o canal HI, não tinha ponte, a gente vinha pelo aquele caminho, chegava ali no canal HI, tinha uma escadinha assim, feita, pelas pessoas, descíamos ali, atravessávamos o canal, tirava o chinelo, o sapato, passava dentro da água e chegávamos ali no terreno. Aí limpamos e tudo e começamos a fazer o nosso alicerce e o trabalho foi se realizando. Levantamos o nosso templozinho de madeira, era desse formatozinho assim, portinha na frente, janelinha aqui, duas janelinhas laterais de cada lado, e fizemos o nosso templo ali e fomos nos reunir ali. Quando foi um belo dia, como era muito escampado ali, muito aberto, ventava muito, numa forte chuva que teve, um vendaval daqueles de verão assim, o que aconteceu? A nossa igreja veio ao chão, um vendaval derrubou tudo. E nós ficamos assim, agora o que vamos fazer? O nosso tempo caiu e temos que levantar outro. Então, não vamos desistir, vamos fazer outro tempo em nome de Jesus. Aí começamos, como vamos fazer? De novo aquele problema. Fomos à igreja sede, conversamos, arrumamos alguma ajuda dos irmãos lá e com os irmãos daqui, e fizemos carnezinho e campanha, e todo mundo ajudando e tal. E o pastor, aí nesse meio de tempo, a igreja tinha um seminarista lá em Monte Oreb, que o pastor mandou para nos auxiliar em Palmares também, juntamente com o grupo que estava em Palmares. Veio o seminarista, na época, o pastor Raimundo Pessoa dos Santos, que tinha uma visão muito grande do trabalho da obra do Senhor, um trabalho missionário, a visão dele era de crescer, de fazer igreja grande. Então ele veio e nos ajudou muito, e nesse meio de tempo ele ficou por 10 anos aqui conosco. Aí fizemos, com muito custo, levantamos, ele saiu no bairro divulgando o que tinha acontecido. Irmãos, eu sei que quando a gente estava levantando o templo, as senhoras vinham, carregavam pedrinha, carrinho de mão, daqui a pouco chegava um bolo, chegava um cafezinho, chegava uma garrafinha de água gelada, e todo mundo trabalhando naquele esforço tremendo, mas muito compensador. Daqui a pouco chegava um caminhão, não sei da onde surgia aquilo, vi um caminhão carregado de pedra, outro com vara de ferro, outro com cimento, tijolos. Eu sei, irmãos, que conseguimos conquistar
o nosso templo, que era de alvenaria, que é hoje onde que está aqui ao lado, que acontece as salas, que tem as salas das crianças, a sala dos adolescentes, né? Era o nosso templo de madeira que levantamos ali. Então, nesse período, meu pai também comprou um terrenozinho aqui do lado da igreja, que é onde que tem essa casinha, que é o estacionamento, o último terreno que a igreja adquiriu. Meu pai já foi dono dele numa época, fizemos 2 cômodos, então a gente morava ali e zelava da igreja. A gente cerava, limpava, lavava os banheiros, e meu pai abria de manhã, dirigia o culto, e o pastor Raimundo chegava e pregava, era muita união. A nossa igreja, como sempre, é chamada a igreja do abraço, era aquela confraternização, era muito bom, irmãos. Então o pastor Raimundo ficou conosco aí, meu pai também construiu os 2 cômodos, ele ficou mais fácil pra gente, né? Não tem que estar atravessando o rio para lá e para cá. E meu pai fez a casinha e ficamos ali fazendo trabalho, e a igreja foi crescendo, e o pastor, na época seminarista, ainda não era pastor, estava fazendo seminário, ele tinha uma visão muito grande. Irmãos, tem muitos terrenos aqui, esse bairro aqui é um bairro industrial, é uma zona industrial, isso vai crescer muito, então vamos comprar terrenos, vamos comprar os terrenos, não temos dinheiro, mas Deus sabe, Ele é o dono do ouro e da prata, Ele vai nos compensar e nós vamos conseguir comprar. Foi comprando terreno aqui, irmãos, e tem esse monte de terreno. Depois a igreja adquiriu mais terrenos também, quando ele se foi. No fim de 10 anos, o pastor Raimundo passou, disse que já tinha acabado o tempo dele ali, já tinha dado o que ele tinha dado ali, então ele abriu um outro ponto de pregação, ia começar um trabalho em novo lugar, e deixou, representando ele, o pastor Raimundo, deixou o pastor Bruno Roas no lugar dele, e o pastor Bruno Roas assumiu e lançou-se a pedra fundamental com o templo, onde é o nosso templo hoje. Então, esse ano nós estamos completando 40 anos, né, de igreja organizada. E assim, eu não tenho vergonha de falar, eu estou com 63 anos, eu vim para cá, eu tinha 13 anos, então nós temos 50 anos de congregação, de pontos de congregação. A igreja fundada hoje, nós estamos em 50 anos e hoje estamos comemorando 40 anos de organizada, em nome de Jesus, na direção do nosso pastor Marco Aurélio também, que é uma pessoa muito querida por todos, pastor muito dinâmico. E assim começou o nosso trabalho. Nos chegamos aqui, já estava pronto, irmão. Foi muita luta. Começamos na casa do irmão, fizemos um templozinho de madeira. Aquele templo caiu, com muito esforço, levantamos um de alvenaria. E de alvenaria nós estamos com esse maravilhoso templo que nós estamos aqui congregando e louvando ao Senhor, com ar-condicionado, né, com luz à vontade, com retroprojetor. Nós estamos, graças a Deus, muito bem. Eu louvo a Deus pela vida dos pastores que aqui passaram, pastor Raimundo Pessoa, pastor Adilson, pastor Bruno Roas e o nosso pastor Marco Aurélio. Eu agradeço a oportunidade, irmãos, e tudo que vier às nossas mãos, que nós façamos com sinceridade, com muito amor, com muita gratidão, porque o nosso Deus merece o melhor de nós. Muito obrigado por a oportunidade de contar um pouquinho daquilo que foi fundado na nossa igreja. Outros irmãos virão e continuarão. Muito obrigada.